Atos está de passagem por Brasília, né? Essa trajetória dele daí faz parte da apresentação, então não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler e também para não errar nas informações. Né? Então ele vai fazer uma palestra, né, sobre da experiência pessoal dele envolvendo lápis e de próximos passos, o que é que possibilidades de tanto acadêmica quanto na indústria. Então, vamos lá, pode começar aí. Beleza, boa tarde aí, pessoal. Acho que eu conheço uma parte boa de vocês aí, né? Mas quando o Johnny me chamou, a princípio eu ia falar um pouco sobre empacotamento e distribuição de software, mas aí como ele quis fazer um dia sobre ex-alunos, falando um pouco da trajetória deles, eu preparei alguma coisa rápida, vai ser bem rapidinho assim, e talvez seja mais um bate-papo do que outra coisa. Vocês podem me parar a qualquer hora e fazer perguntas aí, beleza? Então tá. Bem, sou o Atos, eu fiz minha graduação aqui na FGA, tá, em Engenharia de Software. Eu fiz um mestrado, acabei de terminar lá na Universidade de São Paulo, tá, com o resto do pessoal que saiu daqui do Lápis também, o Canachiro, o Arthur, o Thales, o Dylan, o Thales, vocês todos devem ter conhecido, né? Eu também sou colaborador do Projeto Fedora, que é uma distribuição de Linux, para quem não conhece. E eu acabei de ser contratado pela Red Hat para ser engenheiro de software, para trabalhar com um time de DevOps. Tá? Então eu vou tentar falar um pouquinho como é que eu saí daqui da FGA e fui parar na Red Hat. Tá? Bem, primeiro, eu comecei meu primeiro contato com programação foi lá no ensino médio, com um professor de biologia que dava uma aula tipo de ICC pra galera, né? Há muito tempo atrás. Eu entrei na UNB para fazer engenharia civil, tá? Eu fiz alguns semestres lá na engenharia civil. E aí quando eu entrei na empresa júnior da engenharia civil, eu acabei começando a fazer muita coisa com a infraestrutura, com os computadores que a galera tinha lá e tudo. E aí eu resolvi vir pra FGA, tá? Aí eu vim pra cá e fiz minha graduação. Bem, no começo da minha graduação, quando eu vim pra cá, um colega me falou do Fizzly, que é um evento de software livre que tem lá em Porto Alegre. Aí ele, pô, vamos lá e tal, que é muito legal, não sei o que. Eu, pô, vamos, né? Aí eu fui. Cara, pra mim hoje, quando alguém me pergunta como é que eu me envolvi com software livre, como é que eu realmente peguei gosto pra fazer as coisas que eu faço, eu acho que foi aqui, né? Eu acho que foi em 2012 isso, talvez. Mas eu fui pra lá com meu notebook e tal, com meu Windowsão instalado. Aí cheguei lá, passei uma vergonha, né? Mas aí eu vi aquela ideia de comunidade, de software livre mesmo, aquela galera proativa, fazendo coisas de verdade ali. Eu conheci muita gente foda nesse Fizzly. Eu consegui conversar com o Stallman nesse Fizzly e com o Mad Dog, o John Hall, não sei se vocês sabem quem é, mas ele foi contribuidor do kernel há muito tempo atrás, né? Então tá. Aí eu voltei do Fizzly, tava animadão, não sei o que, mas aí me arrumaram. Teve uma galera aqui que trabalhou lá também, o Matheus Faria. O Lucigol tava lá também, não? Não, no CQTS. Aí a gente foi pro CQTS. Nessa época tava lá o Vem Faria, o Canachiro, o Lucas Moura, tava todo mundo lá. Né? E eles tinham um projeto que era para implementar o OTRS no Ministério da Cultura e em outro ministério. O OTRS é o Open Ticket Request System. É um sistema de ticket, de TI, sei lá, meu mouse quebrou. Aí você vai lá e abre um chamado pro cara, o cara do computador ir lá consertar o seu mouse. Né? É um software livre, tá? Escrito em Perl. E esse foi o primeiro contato que eu tive de fato com o código de produção mesmo, software livre. Né? Era Perl. Nessa época eu não sabia programar em nada, né? Assim, muito pouco. E aí já me deram logo Perl, que é um negócio todo zoado, né, Joane? Então eu apanhei bastante nessa época, mas foi bastante legal. Foi na época que eu conheci o Simeão trabalhou comigo nesse projeto.
E era só a gente que trabalhava lá no CQTS nessa época, né? Continua sendo assim. Como é? Semestre que você fala. E qual Eu- foi isso aí? Cara, foi lá no começo do CQTS, talvez. Mas eu não sei, porque na FGA eu nunca tive semestre, né? Porque eu cheguei com todas as disciplinas do ciclo básico de vocês feitas. Então eu chegava aqui, eu pegava matéria. No meu primeiro semestre eu peguei matéria do último semestre e matéria do terceiro semestre, sabe? Então meu fluxo foi todo zoado aqui. Que ano que foi isso aí? Só pra eu... Não sei, 2012 foi o FISLI. Isso aqui eu não sei, você lembra, Vini? Talvez o fim de 2012, 2013, talvez. Foi no fim da greve. Alguma coisa assim. Beleza. Quando a gente estava trabalhando lá, tá? Chegou... Eu estava apaixonado por software livre, tá? Pra contextualizar. Aí chegou um professor novo que veio lá de São Paulo, cara, o nordestino lá, muito doido. Pra dar a disciplina que eu ia pegar no semestre, que foi o primeiro semestre que o Paulo chegou pra dar MES, né? Todo mundo conheceu o Paulo Meirelles aqui? Alguém não conheceu? Tá. Quem conheceu o Paulo conhece o Lito. Aí o Paulo é da MES, aí chega aquele cara, né? E naquela época, o Matheus lembra, o VM Faria, o VM lembra, que tinha muito pouca gente aqui na FGA que realmente estava envolvida com software livre, que usava software livre, né? Ou que desenvolver software, né? Também. Aí chegou o Paulo, né? Com a camisa do Debian lá, sei lá o que era, e começou a falar de software livre e tal, não sei o que, eu apaixonei, velho. Aí eu, pronto, achei, é aqui que eu vou, né? Aí colei no Paulo, fiz o meu semestre de MES no Analiso, né? Porque eu já tinha mexido um pouquinho com o Pro lá no TRS, aí eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu nem fiz muita coisa lá, fiz quase nada. A gente fez um negócio, eu fiz um negócio junto com o Kanashiro, que depois eles apagaram, inclusive. Nem deve estar mais lá, né, não? Aí... Apagou para o próprio aluno de MES aí. Então, tá certo. E aí foi na época que a gente conheceu o terceiro também, tá? Não sei se vocês aqui, a maioria eu acho que não teve a oportunidade de trabalhar junto com o terceiro. Ele é um amigo do Paulo, ele é um Debian Developer muito competente, assim, um dos programadores mais competentes com que eu já tive a oportunidade de trabalhar. E ele teve muita influência nas nossas trajetórias também, né? E aí foi muito legal essa época aqui, velho, porque a gente chegou lá, aí chega um cara lá muito doido, o e-mail dele era não sei o que, era terceiro@debian.org, aí o Joane chegou, o e-mail do Joane era joane@perl.org. Ah, pô, beleza, esses caras devem sacar muito, né? Aí nessa época o Paulo me chamou, veio falar comigo, eu tava trabalhando no CQTS ainda, ele veio perguntar se eu não queria ir pro Lápis, né? Aí meu contrato lá no CQTS estava para vencer e eu corri para lá, pro lado do software livre, né? Nessa época, o Paulo chamou eu, o Daniel Boucher, que tava se formando também na época, e o Arthur Del Sport também, acho que a maioria conheceu ele também, pra ir na casa dele, né? A gente chegou na casa do Paulo, o bicho puxou um quadro muito grandão lá na sala da casa dele e falou, velho, é o seguinte, me chamaram pra fazer o portal do software público brasileiro e eu queria montar uma equipe, assim. Começa a falar os nomes da galera da FGA aí. Aí a gente montou um time lá nesse dia, na sala da casa do Paulo lá, né? E aí começou o SPB. Aí é raiz, né? Só que no começo do projeto, o professor Laranjeira, não sei se ele tá aqui ainda, tá? Tá aqui, né? O Laranjeira veio conversar comigo e falou que tinha um aluno dele que estava trabalhando num projeto lá no NIST, é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, é tipo um Inmetro americano, né? E que ele estava precisando mandar um outro aluno para lá. Eu nem lembro por que ele veio falar comigo. Eu acho que é porque eu tinha mexido um pouquinho no Analiso, eles estavam mexendo com análise estática lá. E teve uma conferência que a gente foi junto com o pessoal do Lápis, eu não lembro o que era. E aí eu apresentei alguma coisa
em inglês. Aí ele viu, você fala inglês legal, então é você que eu vou mandar. Eu acho que foi isso mesmo. E aí ele me convidou, eu gostei bastante da ideia, do projeto e fui, né? Aí eu fui pro NIST, numa equipe chamada Summate, que é uma equipe que faz avaliação de ferramentas de análise estática. Tá? Eu fiquei 1 ano com essa galera, na época eu estava fazendo meu TCC1. Né? Eu já tinha terminado o TCC1 com o Edson, e eu estava mexendo com um projeto que eu tinha visto lá no Fizzly, que era para portar código de pacotes, né, presentes de distribuição que tinham assembly em ARM, para portar esse código para C, né? Aí eu comecei a fazer isso, só que aí eu fui me envolvendo com essa parte de análise estática, e aí quando eu voltei do NIST, eu conversei com o Paulo, conversei com o Edson, e a gente trocou. Eu fiz o TCC1 uma coisa, o TCC2 já foi outra coisa, que eu basicamente repliquei alguns experimentos que eu tinha feito lá no NIST. Tá? Lá no NIST eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paul Black, que é lá no NIST, pelo menos, é uma das referências de análise estática de código-fonte. Tá? E eu conheci, não trabalhei com ele, o John Kelsey. Eu botei ele aqui porque talvez vocês se lembrem quando começou a dar... Quando saiu os artigos lá do Snowden, que eles começaram a acusar o governo americano de terem adulterado códigos de criptografia. Tinha um algoritmo que era viciado e que eles tinham feito isso de propósito, né? E eles estavam falando desse cara, né? Do John Kelsey. E, assim, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre isso também, lá no NIST, e eu acho que não tinha nada a ver, não. O cara é muito legal. Daí eu voltei pra cá, né? Obviamente eu voltei pro Lápis, pro meu último semestre de UNB. E aí quando eu cheguei, o SPB tava comendo. A galera tava meio desesperada aqui. Eles não estavam... O ambiente era muito complexo, pra quem lembra, né? Quem trabalhou com a gente naquela época lembra que era tudo muito complexo. Na época que eu cheguei, o Paulo também trouxe uma galera, né, uns seniors pro projeto. O Peter estava lá, o terceiro, o cara do Debian que eu falei no começo da palestra. O Celcan, o Sérgio Campos, é um programador Python muito bom, lá de São Paulo, tá? O cara é muito foda. A Melissa Wen, que ela é designer também, né? Quem mais estava lá, Peter? Eu não lembro. Caraca, o cara tá aí, velho, olha aí, beleza? Joane já estava no começo também, Joane? Ele foi nessa TV, eu fiz um projeto que deu errado e aí eu caí. Tá errado nessa. Mas... Então lá a gente fazia basicamente o deploy de um GitLab com Nosfero e um outro software que o Celcan tinha escrito, era o Colab. A gente mexia com Mailman também e outras coisas. Aqui eu aprendi bastante sobre redes e infraestrutura. Tá? E quando eu cheguei, o Paulo me botou para encabeçar o time de DevOps, né? E aí o terceiro ensinou bastante chefe pra gente na época, tá? E foi isso. Esse aqui é nosso time naquela época. Você sabe que até hoje ninguém sabe se essas 60 chefes estão até hoje, né? Ah, é? Sucesso, hoje demais. Mas tudo bem, porque quem começou a escrever essas receitas foi o terceiro, então elas são muito bem escritas, assim. Acho que a foto tá pequena, mas esse aqui é o terceiro. O Paulo tá lá atrás, tem o Hilmer aqui também. Essa foto era ali no fórum, não? Oi? O lápis, pra quem não sabe, era lá no fórum do Gama. Tá? Essa foto é lá no fórum. Tá? Depois quando a gente veio pra cá, tinha uma outra salinha lá em cima, que era horrível. É 36, ainda existe. Só não faz imóvel. É isso, aí era horrível lá. Aí depois arrumaram os containers. Nessa época do SPB, tá? A gente trabalhava muito com pacotes RPM, né? Porque no Ministério Público lá, as máquinas dele eram CentOS. Então o que a gente fazia para entregar software para eles? Não tinha só as receitas em chefe, né? A gente primeiro empacotava as coisas que a gente precisava, por exemplo, o Nosfero,
ou GitLab, né? A gente fazia pacotes RPM desses softwares e aí a gente entregava eles com assistentes-chefe, né? Como eu era o único que usava Fedora lá, eu comecei a correr atrás dessa parte de empacotamento, né? E uma coisa que eu entendi é que era possível a gente colocar os nossos pacotes dentro da distribuição, de fato, né? Para elas serem instaladas no CentOS sem a gente precisar hostear, né, um repositório nosso. A gente podia colocar nossos pacotes direto lá quando fosse conveniente, né? E aí eu comecei a tentar entender como é que eu fazia para fazer parte da comunidade do Fedora para poder colocar os nossos pacotes no EPEL. Aí a gente foi pro FISE naquele ano e lá eu conheci um desenvolvedor, um engenheiro de software da Red Hat lá, muito foda assim o cara, é o PCPA. E aí ele foi meu sponsor dentro do projeto e ele foi me dando os acessos que eu precisava para poder fazer esse tipo de coisa lá no projeto. No final das contas, eu fiquei muito pouco tempo no SPB depois disso e aí eu acabei não colocando nenhum pacote no EPEL. Mas eu aprendi como é que fazia e hoje eu consigo fazer, né? Assim, desde lá, então, isso aqui foi 2015, eu acho. Desde então, eu sou bastante ativo no projeto, né? Eu sou um packager sponsor, então se você quiser virar um empacotador do Fedora, você pode falar comigo. Eu mexo muito hoje com pacotes escritos em Python e pacotes escritos em Go. E a gente está fundando agora, que a gente não tinha um time de Go lá, para poder fazer uma infraestrutura para empacotar pacotes de Go lá dentro da distribuição. Eu formei, aí fiquei mais um semestre aqui no Lápis, e aí eu fui para a USP, né? Ah, sim. Essa foto aqui é a gente lá no Peru, não lembro quando, que teve uma conferência do Fedora lá. Aí tem os caras aqui, sei lá, esse cara aqui é o Release Manager do Fedora, por exemplo, né? Esse cara aqui é um cara que a Red Hat contrata para ele poder fazer os pagamentos desse tipo de evento, assim, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer bem esses caras, assim. Esse cara aqui é muito, muito, muito bom tecnicamente. Ele ajudou a escrever boa parte do RPM, de fato, por exemplo, né? Então... Aí a gente foi pra USP, né? O Paulo mandou uma galera daqui pra lá, vocês devem saber, né? Eu continuei trabalhando com análise estática, né? E comecei a desenvolver um software chamado Qiskadi, que é um dos produtos do meu mestrado, que é ele tenta diminuir um pouco o número de falsos positivos gerados por ferramentas de análise estática, tá? Isso aqui a gente em maio ou junho a gente foi para a Grécia para apresentar um paper que a gente publicou lá. Tinha um paper, na verdade tinha um monte de paper, né? Tinha um paper de vocês, né? Tinha um paper sobre o Qiskadi, que é a minha ferramenta. Esse aqui é o Siqueira, não sei se vocês conheceram. Ele é desenvolvedor do kernel hoje. E o Paulo. Em 2017 eu participei do GSOC, do Go Summer of Code, pelo projeto Fedora como mentor. Eu mentorei o Davi, que também era do Lápis na época, em cima de um módulo do Qiskadi, que é o software do meu mestrado. O Qiskadi ele tenta diminuir o número de falsos positivos gerados por ferramenta de análise estática em cima dos pacotes do Fedora, tá? Então, assim, o que a gente fez foi colocar o Qiskadi embaixo do guarda-chuva do Fedora. Como é? Qiskadi é um bem-TV em inglês. Bem-TV é um passarinho que fica em cima da árvore esperando os insetos passarem, e quando o inseto passa ele sai e pega o inseto. Então ele pega bugs. Esse ano eu estou participando do Google Summer of Code como estudante, né? Alunos de mestrado e doutorado também podem participar do GSOC. E aqui é uma coisa que eu não falei, mas lá no começo do SPB, a gente distribuía os nossos pacotes utilizando um software da galera do OpenSUSE, chamado OBS, o Open Build Service. Nessa época eu mexi bastante com o OBS. E aí tinha um cara
no Debian que queria subir uma instância do OBS e customizar ela para fazer builds de pacotes, injetando o Clang, o compilador, no lugar do GCC, para poder entregar para o mantenedor dos pacotes o log, né, de compilação daquele pacote quando ele falha, né? Quando passa, beleza. Mas só para o cara saber, ó, esse software aqui que você mantém, ele não compila com o Clang, ou ele compila com o Clang. Esse cara, ele é contribuidor do Clang também, do Debian, e ele é o Release Manager do Firefox, tá? Aí, de novo, né, graças à minha experiência no Lápis, eu consegui ser aceito lá no GSOC, porque eu conhecia o software que a gente ia trabalhar, né? Por causa da minha experiência no Fedora, eu acabei conhecendo muita gente dentro da Red Hat, né? Porque o Fedora, ele nasceu dentro da Red Hat, né? Muitos anos atrás. E hoje, muitos funcionários da Red Hat contribuem com o Fedora, né? Upstream. Acaba que, conhecendo muita gente lá, eles sabiam que eu estava terminando o mestrado, os caras me convidaram para ir para Brno, na República Tcheca, para assumir uma vaga de DevOps que eles têm lá, para trabalhar, basicamente, manter a infraestrutura dos caras que desenvolvem o OpenShift. Isso envolve contribuir com upstreams do OpenShift, Kubernetes e outras coisas, tá? E muito empacotamento RPM também. Isso aqui foi a minha despedida lá de São Paulo, com alumni. Todos aqui eu acho que foram Lápis em algum momento, tá? Tem o Simeão ali. Simeão está em São Paulo, está trabalhando na TFG. Acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece o Simeão aqui, né? Todo mês ele leva um. Tá certo, tem que levar mesmo, tem que levar mais. Esse aqui é o Charles, que trabalhou no NIST lá nos Estados Unidos também. Ele foi antes de mim. Ele ficou 5 anos lá, eu acho, e voltou agora. Está em São Paulo também, tá? Esse aqui é o Rodrigo Siqueira. O Siqueira, desde que eu conheci ele aqui na graduação, ele falava que queria colaborar com o kernel, né? Ele passava a maior parte do tempo dele estudando o kernel e tal, não sei o quê. Quando foi esse ano, ele resolveu que ia participar do Google Summer of Code também, no kernel. Se vocês têm uma versão atualizada do kernel, tem pelo menos uns 40, 50 patches dele no kernel que você está usando hoje, tá? Eu sou negão, não dá pra ver, mas aqui sou eu. Aqui é o Paulo Meirelles. Esse aqui é o Dylan. Dylan vocês conheceram, ele tá lá fazendo um mestrado com o Com também. Ele tá indo agora pro Texas. Eu acho que esse semestre já ele vai ficar 6 meses lá para terminar o mestrado lá. Tá? Essa aqui é a Melissa. A Melissa foi sênior do projeto, a galera conheceu, né? Ela tá fazendo um mestrado lá também. Mas agora ela foi para a Europa com o marido dela, vai fazer mestrado à distância. Thales, todo mundo conheceu também. O Thales está fazendo o GSOC esse ano também. Ele fez o GSOC no Elixir, eu acho. Eu não sei se estava embaixo do guarda-chuva do Elixir ou não, mas ele estava levantando umas métricas de performance de alguma coisa em cima do Elixir. Esse aqui é o MacArthur. O MacArthur trabalhou no Lápis também. Eu acho que poucos tiveram a oportunidade de conversar com ele. O MacArthur, ele está trabalhando com a galera da Unifesp ou Unesp, eu não sei. Tem um software que chama Titus. É um controlador de redes definidas por software que a galera de lá está desenvolvendo. É bastante legal o projeto, assim, mas a galera tá vazando porque eu acho que o ambiente de trabalho não era muito legal. Aqui é o Kanashiro. No Kanashiro, durante a graduação, ele deu uma louca nele, ele virou ninja lá do time de Perl do Debian e convidaram ele para pular todas as etapas que você precisa passar para virar um Debian Developer, e ele virou Debian Developer. Ele tá terminando o mestrado dele agora lá na USP também. E ele acabou de ser contratado pela Collabora. Collabora é uma empresa bastante legal que presta serviços em cima do kernel também. Tipo assim, tem uma empresa aqui, minha empresa desenvolveu uma impressora, a gente não tem drive, vocês podem desenvolver o drive
pro Linux dessa impressora pra gente, eles vão lá e fazem, né? Ele começou também a história do hashtag tabaco lá. Por isso que Provavelmente, como vem faria também. mas o Faria continua, né? Você continua, você tá mantendo. Esse aqui é o Arthur. Ele terminou o mestrado dele agora lá também na USP. A defesa dele foi tipo com louvor ou alguma coisa do tipo. É um dos caras mais competentes com quem eu já trabalhei. E ele trabalhou aqui também. Eu acho que todo mundo que trabalhou com ele vai concordar. O Maia tá lá atrás assim, ó. Se o Arthur chamar vocês pra trabalhar com eles um dia, vai, velho, porque a experiência é sensacional, assim. É maravilhoso trabalhar com o cara, velho. Esse aqui é o Mourão, tá lá no hashtag babaca também. Tá terminando o mestrado dele agora também. Ele mexe com IA. Eu não sei se ele já tá trabalhando. Ele tava fazendo processo seletivo em algumas empresas lá, Nubank e outras coisas. Mas a galera do LIANF lá, que é o Laboratório de Inteligência Artificial, costuma dizer que é um dos melhores caras de IA que tem lá, saca? Não, ele fez o rap. Oi? Ele fez o... Ah, vocês conheceram o MC Neural? Ah, então, é ele que fez. Aqui é o Canela. Canela vocês conheceram também. O Canela, ele tocou a infra do Lápis muito tempo, depois que eu fui embora. Ele abriu uma empresa aqui com uns amigos dele. O Ramos chamou ele para trabalhar nessa empresa. Ele apresentou a empresa deles para a Comerc, que é uma empresa de energia muito grande lá de São Paulo, que é onde ele trabalha hoje. E tá rolando uma negociação dessa empresa comprar a empresa do cara, saca? Tipo, fez uma empresa e tá vendendo já. E esse aqui é o Marcos Ramos. Ele foi para São Paulo também para trabalhar nessa empresa de energia. O cara muito competente também. E ele acabou de ser... Ele trabalhava na Comerc, essa empresa de energia, mas acabou de ser contratado pela empresa do José Valinho. Como é que é o nome da empresa? A empresa que fez o Elixir, lá, do cara que fez o Elixir. Eu esqueci o nome da empresa, mas é dessa galera, ele vai trabalhar lá. Então é isso, assim, essa é a galera que conviveu comigo nos últimos 3 anos lá em São Paulo, né? Sim, são grandes amigos meus hoje que eu fiz, que saíram todos daqui, né, do Lápis. O Mourão era que recebia as festas do Lápis, não era? LapisConf e as LapisConfs antigas eram todas na casa do Mourão. Ele tem um campo de futebol em casa lá, é bom, legal. É isso aí, galera. Acho que era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Ah, ele tá aí, velho. O Ronaldo Ramos tá ali na foto, olha. Aqui, esse aqui é o Ronaldo Ramos. É tudo Marcos, aí a galera ficava zoando aí. Era um Ramos Ronaldo, outro Ronaldo Ramos. Mas é isso aí, galera. Acho que uma coisa que eu tava conversando com a Carla mais cedo, né? Toda essa galera que eu mostrei pra vocês, de alguma forma, não todo mundo, né? Mas a galera do IME, pelo menos, é muito envolvida com comunidade de software livre, né? Mesmo os que não são, aqui no Lápis a gente aprendeu uma coisa que é muito valiosa, que a gente vai levar pra sempre. Eu acho que essa ideia da proatividade, saca? Você não vai aprender nada se você ficar sentado esperando as coisas chegarem pra você, saca? Você quer mexer com isso, você vai lá e mexe, né? É o caso, sei lá, do Simeão, que lá atrás ele falou, pô, vou mexer com jogos. Aí tá lá no TFG, que eu acho que deve ser uma das maiores empresas de jogos do Brasil hoje, né? O Siqueira falou, desde sempre, ele falava, pô, eu vou mexer no kernel. O cara tá lá, é committer do kernel, vai ser o primeiro cara a ficar muito rico da galera. Enfim, todo mundo aqui é muito foda. E é bom ver que o Lápis, né, continua fazendo, né, formando pessoas técnicas assim, acima da média. Assim.